Eleições 2024. O Jornal do Meio-Dia encerra nesta sexta-feira a primeira rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E o nosso último convidado é o candidato do PT, Lúcio Cabral. Boa tarde, candidato, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa Uma tarde. honra para mim. Bem-vindo. Candidato, o senhor diz aí que pretende ser o prefeito da saúde. Só que tem um detalhe, quem assumir a prefeitura vai herdar um rombo de quase 2 bilhões de reais. Nesse sentido aí, qual seria, digamos assim, a medida de impacto de Lúcio Cabral se for eleito prefeito? Bom, Lúcio, mais uma razão para ter um prefeito médico em Cuiabá. Porque o principal problema da cidade é a saúde, é o que a nossa população mais sofre no dia a dia. E eu falo com a experiência de quem construiu toda a minha trajetória profissional trabalhando na saúde pública. E segundo, que os problemas financeiros de Cuiabá hoje estão localizados na saúde. O orçamento de 2023, ele encerrou o ano com o que tecnicamente se chama de restos a pagar, de despesas que foram realizadas no ano de 2023, mas que não foram pagas e que vieram para 2024, da ordem de 320 milhões de reais. E a maior parte desse recurso na saúde. Por isso a necessidade de ter um prefeito médico que entende de saúde, porque nós vamos analisar cada contrato, cada centavo que a saúde de Cuiabá administra, para que a gente possa identificar de que forma usar os recursos que a saúde tem, e é 1 bilhão e 600 milhões por ano, para produzir o melhor resultado para a população. Por exemplo, na aquisição de medicamento. Você tem que saber o bom laboratório, o menor custo, a melhor qualidade, longe do prazo de vencimento, para você comprar bem e você fazer o medicamento chegar até onde as pessoas estão, lá no posto de saúde ou na casa dela. Então, a saúde é o principal problema de Cuiabá, a situação financeira de Cuiabá passa pela saúde, daí a necessidade de ter um prefeito médico da saúde pública e que tenha esse compromisso de mudar para melhor o nosso sistema de saúde. Candidato, agora falando de transporte público, recentemente aconteceu um desentendimento, digamos assim, entre o senhor e o outro pré-candidato, deputado Eduardo Botelho, sobre uma proposta que o senhor havia feito de passagem de ônibus a R$1. É esse o desejo do senhor. Ele esteve aqui recentemente, nessa semana, e disse que essa proposta é fantasiosa. Não nessas palavras, mas disse que caberia ao Executivo criar despesas e não ao Legislativo. Por que, então, essa proposta não sai do papel? O senhor tem condições, capacidade de diálogo, talvez, com o governador, para tornar essa proposta realidade? Ou seria algo ali realmente para chamar a atenção da população, que na prática nunca vai acontecer? Bom, primeiro que não houve um desentendimento. O que aconteceu foi uma agressão em plenário, ao vivo. Eu fui empurrado, xingado pelo deputado Eduardo Botelho, por eu ter apresentado um projeto de lei que tratava de duas coisas. Primeiro, licitação do BRT. Eu identifiquei um contrato que o Estado já havia assinado com a empresa do irmão do Botelho no dia 22 de dezembro de 2022, que dava de presente a operação do BRT para eles até 2037. E eles iriam lucrar por ano uma mega-sena de Natal. Denunciei isso, disse que deveria haver licitação, propôs isso no projeto de lei e aí ele se desequilibrou quando eu fiz essa proposta. Segundo, eu apresentei no mesmo projeto de lei a proposta de tarifa a R$1 durante 5 anos e apontei a fonte dos recursos. O parlamentar pode sim propor um projeto de lei que gere despesas, agora ele tem que apontar a fonte dos recursos. E eu apontei a fonte dos recursos. A venda dos vagões do VLT. Recursos que estariam disponíveis. É um recurso novo, um recurso extra. No mesmo dia em que eu apresentei o projeto, o governador estava em Brasília assinando o contrato da venda dos vagões. O Estado vai arrecadar 793 milhões de reais com a venda dos vagões. Recurso novo. O que eu propus? Vamos utilizar 200 milhões, 40 milhões por ano
e durante 5 anos assegurar a tarifa a R$1 para a população de Cuiabá e Várzea Grande, que sofreu 10 anos na novela do VLT. O Estado vai comprar todos os ônibus do BRT, 54 ônibus novos movidos a eletricidade, ônibus modernos, por R$248 milhões e entregar para a empresa que irá operar. Iria entregar para a empresa do irmão do Botelho. Ora, se pode comprar os ônibus por R$248 milhões e entregar para a empresa que vai operar, por que não pode a população ganhar a tarifa R$1 durante 5 anos? Então essa é a proposta que eu apresentei, uma proposta responsável, consistente, e nós já alcançamos uma vitória, viu, Camila? Você citou o diálogo com o governador. Eu vou buscar a melhor relação com o governador do estado e já conseguimos uma vitória, porque quando eu denunciei a existência desse contrato, o governador não tinha conhecimento e ele tomou uma decisão de imediato, porque era um contrato imoral. Cancelou o contrato do estado com a empresa do irmão do Botelho. Ou seja, antes de ser prefeito, já conquistei uma vitória sobre a tarifa, importante. Existe alguma expectativa, candidato? A expectativa sobre a tarifa é exatamente essa. Nós continuarmos tensionando no parlamento para aprovarmos o projeto de lei e no ano que vem, quando o BRT for entrar em operação, o contrato será assinado pelo governador do estado e pelos prefeitos das 2 cidades. Então eu, como prefeito, terei mais condições de sensibilizar o governador a assegurarmos a tarifa R$1. Por outro lado, nós teremos que redesenhar todo o sistema de transporte coletivo aqui em Cuiabá. Porque se entra em operação BRT, as linhas em Cuiabá terão todas que ser redefinidas. Aí é a hora de nós também fazermos o debate em Cuiabá da revisão da forma como a tarifa é calculada. Ao invés dela ser calculada a partir da quantidade de pessoas que estão dentro de ônibus, o que favorece a superlotação e a redução do número de ônibus em circulação, nós estabelecermos a regra de será a quilometragem rodada que remunerará as empresas prestadoras de serviço. Esse é o esforço para buscar uma redução progressiva da tarifa do ônibus aqui em Cuiabá também. Candidato, é uma questão política. Tem muita gente aqui nas ruas de Cuiabá pedindo esmola porque fugiram do ditador sanguinário Nicolás Maduro, que roubou a eleição na Venezuela. Aí vem o PT nacional e diz o seguinte: olha, a eleição lá foi um movimento cívico, soberano, democrático. O PT nacional que escreveu essa nota é o mesmo PT de Lúdio Cabral? Bom, Lúcio, importante essa pergunta. Primeiro, que eu discordo dessa nota do PT nacional. Segundo, que a minha opinião é a mesma da diplomacia brasileira. O processo eleitoral na Venezuela... Então o senhor censura o PT nacional por essa nota? Eu tenho um posicionamento, que é o posicionamento da diplomacia brasileira, do Itamaraty, que diz o seguinte: a Venezuela tem que mostrar todos os boletins de urna, todas as atas, e a vontade da população é soberana. Ganhe quem ganhar. É a vontade da população que precisa ser respeitada lá na Venezuela, como nós defendemos aqui no Brasil. O respeito à vontade já tinham da as população. atas dos observadores que mostraram a fraude. Portanto, aí, nesse sim, momento... as atas dos observadores mostrando fraude, a eleição tem que ser anulada e refeita. A democracia é o mais importante e a vontade da população é o mais importante em tudo. E, na minha opinião, o meu partido produziu uma nota errada. E eu tenho o direito de ter essa opinião. Candidato, existe uma cartilha que foi elaborada por um núcleo de acompanhamento de políticas públicas de uma fundação ligada ao seu partido, Perseu Abramo, na qual há uma série de diretrizes, de orientações para os candidatos a prefeituras aqui no Brasil do PT. E entre essas orientações consta um aumento do ISS, o Imposto sobre Serviço, que todos os autônomos e empresas, microempresas pagam, e também aumento do IPTU. O senhor concorda com isso? De forma alguma, de forma alguma. Primeiro, que não então, há o senhor não isso... vai seguir essa diretriz do PT? Não há isso nesse documento. A única diretriz que existe... Documento de 140 páginas. Eu li esse documento com todo cuidado. Sim. A diretriz que existe é a diretriz de instituir o que está no Estatuto das Cidades, uma lei aprovada no governo do Fernando Henrique,
que é o IPTU progressivo no tempo, para a gente enfrentar a especulação imobiliária nas grandes cidades. E Cuiabá é um exemplo disso, uma cidade que infelizmente é espalhada, que gera muita dificuldade para o poder público assegurar os direitos da população pela forma como a cidade cresce. O IPTU progressivo no tempo tem sentido para combater a especulação imobiliária. Agora, ISS, jamais aumentar 1 centavo de INSS. O que nós temos é que dinamizar a nossa economia para poder ter uma arrecadação melhor na prefeitura. Então, e aí a gente poder fazer serviço de qualidade. Como sem taxação a mais em 1 centavo. Candidatos, na periferia, os pobres, os negros, as mulheres, que são a maioria do eleitorado, são ignorados pelo poder público. Até agora, os candidatos a prefeito, eu pelo menos não vi nenhuma proposta para amparar e também ajudar a colocar comida na mesa dessas pessoas que estão morrendo de fome, os excluídos. Mas aqui eu falo de uma iniciativa local. Não vão olhar para essas pessoas? Bom, Lúcio, está no meu plano de governo a criação em Cuiabá de 30 cozinhas solidárias. É um programa do governo federal que vai nos permitir adquirir produtos da agricultura familiar da zona rural de Cuiabá, que nós iremos estimular, inclusive com a vinda da Embrapa para a nossa cidade, dinamizar a produção de alimentos no entorno da cidade, adquirir esses alimentos e por meio das cozinhas solidárias, 30 cozinhas, em parceria com os centros de referência em assistência social, nós ajudarmos a alimentar a população mais vulnerável. 4 restaurantes populares em Cuiabá nós também queremos construir, instituir, para assegurar à população trabalhadora acesso à alimentação de qualidade. Nós propusemos no nosso programa de governo, por exemplo, bebedouro público nas praças centrais de Cuiabá, para que a população trabalhadora da limpeza urbana, para que as pessoas que circulam pelo centro, para que a população possa ter acesso à água potável refrigerada no centro da cidade, banheiro público no centro da cidade, para que a mãe que vem com a criança para o centro da cidade e precisa usar um banheiro, não dependa do favor do comerciante, que é sempre solidário e acolhe as pessoas. O poder público tem que assegurar isso. Mas o combate à fome, Lúcio e Camila, ele é fundamental, até porque é uma contradição de Cuiabá. Cuiabá virou referência no país com a fila do ossinho em 2022. Então nós temos que ter todo o cuidado para ter uma política que assegure a soberania alimentar e o combate à fome na nossa cidade. Candidato, em relação à segurança, naquilo que compete ao poder municipal, consta entre suas propostas a instalação de câmeras nos guardas municipais. Mas eu lhe pergunto, diante do fato da prefeitura estar no vermelho, né, em relação a recursos, primeiro não seria talvez prioridade a mais adequada aumentar seu efetivo, a própria vigilância as pessoas ali que estão praticando crimes, pequenos furtos e que têm tornado até o empreendedorismo aqui inviável, as pessoas mais assustadas? Qual que é a sua proposta para a segurança nesse sentido? Bom, Camila, primeiro é importante destacar que a prefeitura tem que ter sim responsabilidade na segurança pública. Sim. E começa pelo simples, iluminação pública. Nós vamos revisar o contrato que a prefeitura tem com quem faz a manutenção da iluminação pública, porque nós vivemos em uma cidade mal iluminada, que coloca as famílias sob risco à noite. As mulheres, quando voltam do trabalho, quando voltam da escola, da faculdade, para casa à noite, uma cidade mal iluminada aumenta o risco de episódios de violência. Para dar um exemplo, os espaços públicos limpos, bem cuidados, bem iluminados. Agora, a Guarda Civil Cidadã é um propósito que nós queremos implantar numa filosofia nova. E aí eu tenho a honra de ter elaborado essa proposta com a participação de uma figura que é referência hoje no país, que é o Dr. Arthur Nogueira, que é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Ele é policial rodoviário federal e ele experimentou na prática cotidiana dele a utilização da câmera na farda e no veículo. E a experiência que eles desenvolveram é de que ela gera mais segurança para o próprio
policial. Então nós queremos, ao implantar a guarda municipal, civil, armada, cidadã, que vai trabalhar de base comunitária, na prevenção da violência, na convivência com a população, no cuidado dos espaços de lazer, ela adotará essa experiência como uma experiência nova, que é a experiência que tem sido construída em todo o mundo moderno, da utilização das câmeras, sem entrar em qualquer tipo de conflito com as outras forças de segurança, porque o trabalho tem que ser um trabalho sintonizado em parceria também. Agora, os recursos para isso, nós vamos buscar em um programa do Ministério da Justiça, que é o PRONASSE, o Programa Nacional de Segurança e Cidadania, para que a gente possa, a partir de lá, ter os recursos para os veículos, para armamento, para equipamento, para o fardamento, as próprias câmeras e as condições para a gente formar uma guarda efetivamente cidadã e capaz de prevenir as condições de violência na nossa cidade. Candidato, fundo eleitoral. Abílio Brunini, do PL, recebe 4,4 milhões. Eduardo Botelho, do União Brasil, 5 milhões. Lúdio Cabral, do PT, 654 mil. E o fundo eleitoral do PT é quase 100 milhões maior do que o fundo eleitoral do União Brasil. O seu partido está priorizando a sua candidatura de verdade? Bom, de um lado... Porque o valor é pequeno, né? Comparado com os outros. É um valor pequeno comparado aos outros. De um lado, nós temos mais candidaturas em todo o país. De outro lado, isso traz para mim uma responsabilidade. A nossa campanha é uma campanha modesta, é uma campanha simples, é uma campanha de corpo a corpo. E é exatamente por isso que eu estou desde o primeiro dia de campanha, desde a sexta-feira, dia 15, 5 horas da manhã, lá no ponto final dos ônibus do Pedra 90. Na opinião do senhor, o PT tendo 619 milhões de fundo eleitoral, não investiu mais na sua candidatura, por quê? Qual é a leitura? Porque teve que distribuir com mais candidaturas em todo o país. Os outros partidos também, né? Não o PT tem 13 e o PL tem 14. No país nas todo, capitais. Capilaridade de candidaturas atualmente, a vereadores. Mas assim, Lúcio, isso para mim é um dado de realidade que a população vai analisar os candidatos. Será que ela vai querer mais do mesmo daqueles que fazem da política um balcão de negócios, que terão 5 milhões de fundo eleitoral para fazer campanha? Será que a população vai querer pular no abismo do cinismo, do deboche, de quem dizia que não queria utilizar fundo eleitoral e que vai ter 4 milhões para o fundo eleitoral? Ou a população vai buscar analisar quem está mais preparado? Aí é Abílio Brunini, o senhor fala. Botelho, balcão de negócios. Abílio Brunini, cinismo, deboche, com milhões nas campanhas deles. Nós vamos fazer a campanha com aquilo que a gente tem, com os recursos que a gente tem, respeitando a população, como eu disse antes, indo às ruas, às praças, ao encontro das pessoas. O Lúdio, diretamente, candidato, com a minha sacolinha, eu chamo de boroca, que é uma bolsa de tecido, com o meu material, eu indo de porta em porta, conversando com as pessoas, me apresentando com o propósito de mudar para melhor a vida do nosso povo, de enfrentar o principal problema de Cuiabá, que é a saúde pública, de governar para todos, não para um partido só, de construir parceria com o governo do estado, com o governo federal, com o empresariado, com as universidades, com as igrejas, para a gente mudar essa cidade para melhor, porque é possível. Candidato, nós temos 1 minuto e meio para terminar o tempo da entrevista, para as suas considerações finais. Mas, antes disso, ocupa aí uns 30 segundos para dizer se o senhor concorda com Big Brother na Prefeitura de Cuiabá, câmeras vigiando servidores. Lúcio, um desrespeito. E é triste, é lamentável candidatos adversários de um lado apresentarem uma proposta absurda dessa de colocar câmeras nos serviços públicos para vigiar servidor, porque servidor não é ladrão, servidor é trabalhador e tem que ser respeitado, de outros que querem botar o chicote na mão para sacrificar, penalizar
servidor público dizendo que precisa fazer enxugamento de máquina. Não, nós vamos valorizar, reconhecer e respeitar os servidores, porque para fazer aquilo que nós precisamos fazer em Cuiabá, nós precisamos dos servidores ao nosso lado. 30 segundos para pedir o voto. Agradecer de coração, você lembrou bem, pedir o voto da nossa população. Eu quero governar essa cidade para todos, estou com muita energia, com muita disposição de liderar um projeto de mudança verdadeira da nossa cidade, para, como eu disse, governar para todos, em parceria, porque os problemas são enormes e ninguém sozinho resolve as coisas. E para finalizar, então, peço a você que está aí assistindo a gente, o voto Lúdio Prefeito 13 para mudar de verdade Cuiabá. Candidato, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigada, Eu que candidato. agradeço sempre.